É importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Então, eu chamo a sua atenção para esse tempo da exposição bíblica, para que possamos entender o que Deus tem a falar a cada coração. Você que está na sua casa, abra também a sua Bíblia, fique com ela aberta e vamos meditar na palavra do Senhor. No domingo passado nós meditamos nesse mesmo capítulo, Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 6. O tema da mensagem no domingo passado foi convite à salvação. Se você não estava aqui, procure essa mensagem no nosso canal do YouTube e assista, porque hoje nós daremos continuidade. A nossa meditação hoje será a partir do versículo 7, do versículo 7 ao versículo 13, e o tema da nossa mensagem é marcas da verdadeira conversão. Marcas da verdadeira conversão. Esteja acompanhando, querido irmão, a leitura da palavra de Deus com atenção, a partir do versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a Tua palavra diante de nós, que foi lida, e nós cremos que trata-se da Sua palavra viva e eficaz. Suplicamos ao Senhor, Pai, a ação do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, nos dando entendimento da Tua palavra, porque em nós nada temos, que seja o Senhor, ó Pai, falando em cada coração e nos ensinando aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado irmão, conforme nós estudamos aqui no domingo passado, as palavras de Isaías aqui no capítulo 55, são palavras de esperança para um povo que estava cativo, são palavras de esperança para a nação de Israel que estava na Babilônia. Portanto, o que nós temos aqui nesse capítulo são palavras de esperança para o povo de Israel, esperança de que um dia eles seriam libertos do cativeiro da Babilônia. Todavia, nós entendemos aqui que, numa perspectiva mais ampla, o profeta ali naquele momento não estava falando somente da libertação do povo de Israel do exílio da Babilônia, mas ele estava falando também da libertação de todas as nações da terra, a libertação de todos os povos, por intermédio de Cristo Jesus,
O profeta está falando da libertação dos povos, a libertação da escravidão do pecado que nós temos por intermédio de Cristo Jesus. Então, amados, esse texto aqui fala sobre a salvação em Cristo Jesus e as bênçãos da salvação, todo esse capítulo. E conforme meditamos aqui no domingo passado, esse capítulo começa com um convite à salvação, e esse foi o tema da nossa mensagem no domingo passado. E o versículo 1 começa com esse convite, que diz assim, o versículo 1 do capítulo 55, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Queridos irmãos, nós entendemos que esse convite que o profeta está fazendo, esse convite à salvação, é um convite de graça, porque ninguém pode pagar, ninguém pode comprar a salvação, por isso é de graça. Vinde sem dinheiro e sem preço, é de graça para nós, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou o preço que nenhum ser humano teria condições de pagar. Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço, e o preço foi o seu próprio sangue derramado no Calvário, e Ele nos comprou. Agora esse convite se estende a nós, todos vocês que têm de sede, vinde às águas sem dinheiro e sem preço, é de graça. Nós aprendemos aqui que é um convite para a vida, a verdadeira vida, a vida abundante hoje, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria que nós podemos desfrutar hoje por intermédio de Cristo Jesus. E é também um convite para a vida eterna, a certeza de que a morte não tem a última palavra, de que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória diante do Senhor Jesus e viveremos por toda a eternidade. Então o capítulo começa, e na semana passada, se você não ouviu, escute a mensagem de semana passada, fazendo esse convite para a salvação. E nós concluímos no versículo 6 com um alerta. O convite está aberto, mas o versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esse é o alerta de Deus através do profeta, que deixa claro para nós que um dia esse convite não estará mais aberto para nós. Um dia as portas da graça serão fechadas, as portas da misericórdia serão fechadas. Portanto, o dia oportuno de nós recebermos a salvação se chama hoje. Nós não podemos deixar para amanhã, porque talvez nem haja amanhã, talvez o amanhã seja tarde demais. Agora veja, irmãos, esse convite de salvação, esse convite que nos alcança, essa salvação que nos transforma, que nos atrai para perto de Deus, essa salvação, ela tem alguns sinais, algumas marcas. Quando alguém se converte de verdade, a gente consegue perceber algumas evidências, algumas marcas dessa conversão. E nós poderíamos fazer aqui uma lista enorme, olhando para as Escrituras, para todos os livros da Bíblia, e fazer uma lista enorme de marcas da conversão. Mas hoje nós vamos olhar algumas marcas da verdadeira conversão à luz desse texto. O que esse texto aqui nos mostra a partir do versículo 7, que são marcas, evidências da salvação. Pois bem, em primeiro lugar, meu amado irmão, a verdadeira conversão, ela muda os nossos pensamentos e caminhos. Muda os nossos pensamentos e caminhos. Volte os seus olhos mais uma vez para o versículo 7. Olha comigo até o versículo 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja bem, querido irmão, Isaías fala aqui de dois tipos de caminhos, e ele fala também de dois tipos de pensamento. Primeiro ele diz que há o caminho do perverso, e aí ele diz assim: deixa o caminho do perverso e venha para o caminho elevado do Senhor. Depois ele diz que há o pensamento do iníquo, e a ordem é a mesma: deixa esse tipo de pensamento e venha para os pensamentos elevados do Senhor. Amado irmão, Deus ele nos chama para uma conversão de cabeça e de projetos, de pensamento e de caminho. O que o profeta está falando aqui para nós é o seguinte: ele está dizendo, tira a iniquidade dos seus valores, tira a iniquidade dos seus pensamentos. O convite aqui é o seguinte: começa a pensar a vida com os pensamentos de Deus, começa a ambicionar na vida os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos caminhos. Deus ele nos convida a viver a partir de uma perspectiva eterna, sabendo que essa vida aqui não é tudo, mas que há toda a eternidade pela frente. Querido irmão, quando há essa transformação na nossa mente, os nossos valores mudam. E se a nossa mente é transformada, se os nossos valores mudam, os nossos projetos mudam também, os nossos caminhos também vão mudar, o nosso comportamento também vai mudar. Essa ideia de mudança no pensamento, na cabeça e no caminho, ou seja, na conduta, no comportamento. Sabe o que acontece quando nós experimentamos a verdadeira conversão? Por exemplo, a gente para de viver somente pelos nossos próprios interesses. A gente para de viver somente para acumular bens e riquezas nessa terra. A gente passa a pensar também no nosso semelhante. A gente passa a valorizar mais os tesouros espirituais, porque agora a gente entende que os tesouros espirituais, a traça não corrói, o ladrão não rouba, eles são eternos. A nossa mente muda, irmãos, os nossos princípios mudam, é uma transformação na mente e na conduta. É isso que ele está dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Nós somos chamados aqui, queridos irmãos, a deixar o caminho da perversidade, a abandonar os pensamentos da iniquidade. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Ainda que os nossos pés estivessem trilhando um caminho perverso, ainda que os nossos pensamentos, ainda que haja iniquidade em nossos pensamentos, o profeta está falando, deixa isso para trás, porque o nosso Deus ele é rico em perdoar, seja lá o que for que domine a sua mente, o seu coração, seja lá o que for que você tenha feito, Ele é rico em perdoar. Deixa esse caminho, tudo se faz novo daqui para frente. A gente é chamado a pensar diferente, a pensar como Deus. A partir da conversão verdadeira, a nossa esperança não se limita mais a essa terra. A gente começa a ter uma perspectiva eterna, uma perspectiva de que viveremos por toda a eternidade. Os nossos caminhos e pensamentos não se limitam
a esse mundo. Os nossos interesses não estão somente aqui nessa vida. A gente começa a priorizar as coisas eternas. A convocação do profeta aqui para nós é no seguinte sentido: é como se ele dissesse assim: deixa essa vida medíocre, deixa essa vida perversa, deixa essa vida iníqua, deixa esse projeto de existência que se limita somente a essa vida, larga isso de lado e vem aqui para cima, diz o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: vem enxergar as coisas aqui de cima, vem aqui entender o que é a vida de verdade. É isso que Paulo fala no Novo Testamento, quando ele nos chama a ter a mente de Cristo, é ter o nosso pensamento, o nosso caráter moldado à imagem de Cristo Jesus. Amado irmão, entenda uma coisa: a peregrinação espiritual proposta pelo Senhor Jesus no Evangelho não é uma peregrinação de um lugar para o outro, onde nós saímos de um lugar e nós chegamos em outro lugar. Mas a peregrinação espiritual proposta por Cristo no Evangelho é uma peregrinação de um estado de ser para outro estado de ser. A gente é transformado, a nossa mente muda e os nossos caminhos mudam. Significa, meu amado irmão, agora ver a vida com os olhos de Deus. Significa ter projetos que se pareçam mais com os projetos de Deus, ter valores e sentimentos que se identificam com os valores e sentimentos do Senhor Jesus. Significa que agora o Senhor Jesus é Ele quem governa o nosso coração, não são mais as ideologias diabólicas contrárias à palavra de Deus, não, é Cristo Jesus, é a Bíblia Sagrada que agora dá direção para o nosso viver. Entende, meus amados irmãos? É uma conversão que muda a mente, e porque muda a mente, muda também a conduta, muda a cosmovisão a partir da qual nós interpretamos a realidade ao nosso redor, muda a cosmovisão a partir da qual nós enxergamos a vida. Significa, sabe o que, meu amado irmão? Que agora a nossa conduta e a nossa mente não vai ser uma conduta, uma mente medíocre, egoísta e perversa, mas agora a nossa conduta, a nossa mente, ao invés de medíocre, vai ser mais elevada, ao invés de egoísta, vai ser altruísta. O que isso significa? Eu não vivo só pelos meus interesses, eu tenho agora a capacidade, a sensibilidade de pensar no meu semelhante, de amar o outro como eu me amo. A minha mente e a minha conduta não vai ser mais perversa, mas vai ser santa para a glória de Cristo Jesus. E isso só é possível porque Ele é rico em perdoar. Porque por intermédio de Cristo Jesus, não importa os caminhos de perversidade que você trilhou, não importa os pensamentos da iniquidade que governavam a sua vida, em Cristo Jesus, o chamado de Deus aqui é o seguinte: volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em Cristo há perdão, em Cristo nós podemos recomeçar. Há a oportunidade de uma mudança, de uma transformação nas nossas vidas. Não existe conversão verdadeira se não houve mudança nos pensamentos e nos caminhos, nos valores, no comportamento e na conduta. Mas em segundo lugar, amados irmãos, a conversão verdadeira é obra da palavra de Deus agindo em nós. É obra da palavra de Deus agindo em nós. Veja comigo o versículo 10 e o versículo 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come.
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu amado, Deus ele está dizendo aqui o seguinte: a minha palavra cumpre o propósito para o qual eu a designei. Da mesma maneira que na natureza, se você lançar uma semente na terra e regar essa semente, chover sobre essa semente, o que vai acontecer? Ela vai abrir, vai fecundar, vai brotar, vai crescer, alguém vai colher, vai gerar mais semente para o semeador voltar a semear, parte dessa semente vai ser processada, é o trigo que vai se transformar em pão, enfim, essa semente vai se transformar em alimento. E esse processo que o profeta relata aqui, ele funciona há milhares de anos. Sementes caem no solo, são regadas, germinam, brotam, florescem, frutificam. As sementes são colhidas, dá mais semente ao semeador, pão ao que come. E esse processo tem sustentado a humanidade. Desde que o mundo é mundo, esse processo tem acontecido de geração em geração, e nunca, nada nem ninguém impediu esse processo de acontecer. E aí Deus está falando aqui por intermédio do profeta, da mesma maneira que é com esse processo natural, é assim também a minha palavra. Se ela cair aí no seu coração, ela vai fecundar, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai frutificar, ela vai gerar o pão para a vida. Deus está dizendo o seguinte: eu designei a minha palavra para isso, ela vai frutificar, o propósito para o qual eu a designei vai se cumprir, não tem como ser diferente. Meu amado irmão, a palavra que sai da boca de Deus é tudo que os homens precisam para uma vida de crescimento espiritual. Nós precisamos entender que, mais do que o pão que perece, todos nós precisamos desesperadamente da palavra que procede da boca de Deus, porque é essa palavra que produz salvação. É essa palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É através dessa palavra que nós iremos crescer espiritualmente. Sem o alimento da palavra, não há desenvolvimento espiritual. Pedro disse: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a verdadeira conversão não acontece por outro motivo, senão pelo fato de que a palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Meu amado irmão, como é que as pessoas são salvas? O meio ordinário através do qual Deus salva as pessoas é a pregação da palavra. O meio através do qual, o meio que Deus escolheu para aplicar a salvação, a regeneração no coração dos seus filhos, é a palavra, é a pregação da sua palavra. Esse foi o meio que Deus escolheu para salvar. Portanto, não existe conversão genuína sem que verdadeiramente a palavra de Deus entre em nosso coração, entre em nossa alma, entre em nossa mente. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: olha, se você ler a palavra, se você ouvir a palavra, se você se expor à palavra e deixar que ela se emprenhe em você, você não precisa ficar preocupado, não tem como ser diferente. Ela vai cumprir o propósito para o qual foi designada, ela vai mudar você. A palavra vai gerar vida em você, a palavra vai produzir frutos em você, vai desabrochar em você. Mas esse é um processo. Assim como um jardineiro, por exemplo, ele não larga lá o jardim de lado. Se ele largar, o que vai acontecer?
vai começar a nascer mato, o jardim vai ficar feio, mas o jardineiro ele se esforça para manter o jardim limpo, para manter as flores bonitas, para regar as flores. Da mesma maneira, meus amados irmãos, é importante que você medite na palavra de Deus diariamente, para que esse processo cresça em você. Você pode dizer assim: pastor, então eu não preciso mais da palavra, porque eu já sou crente. Eu ouvi a palavra um dia, e a palavra já frutificou, e eu fui salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Mas você continua dependendo da palavra de Deus, para ela continuar produzindo mudança em você. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a minha natureza pecaminosa, meu coração é inclinado para o mal, e a sua natureza também é pecaminosa, o seu coração é inclinado para o mal. A nossa natureza pecaminosa precisa ser confrontada e quebrada todos os dias pela palavra de Deus. Por isso que a gente tem que se expor à palavra, ouvir a palavra, ouvir a exposição da palavra, a pregação, meditar diariamente na palavra. Porque se você fizer isso, meu amado irmão, a palavra vai encher o seu espírito, vai moldar o seu caráter, e dia após dia você vai sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer, amados. Abrir o peito, abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Esse mês tem uma data muito importante, esse mês, não tem, irmãos? 31, o que é no dia 31, irmãos? Vai falar Halloween não, hein, gente? É o quê? Reforma protestante, uma data muito importante para os cristãos, especialmente para nós reformados. Martinho Lutero, que foi o start da reforma, né, nós celebramos no dia 31 de outubro, certa vez perguntaram para ele: Lutero, o que você fez para conseguir produzir esse movimento no mundo inteiro, em todos os países? O que você fez? E a resposta dele foi o seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Sabe o que ele disse? Antes da reforma protestante, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, não tinha a Bíblia traduzida na língua do povo, somente os líderes religiosos conseguiam acesso à palavra. Lutero disse o seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. A única coisa que eu fiz foi traduzir a palavra na língua do povo, distribuir a tradução para o povo ler. Eu preguei a palavra e eu ensinei a palavra. Foi isso que eu fiz: traduzi a palavra, preguei a palavra e ensinei a palavra. A palavra fez tudo. Meus amados irmãos, é isso que Deus está falando por meio do profeta Isaías. A palavra de Deus não tem como ser diferente. Ela vai cumprir os propósitos para os quais ela foi designada. A gente tem que abrir o peito para a palavra de Deus, abrir a boca para pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai produzir a transformação necessária nas nossas vidas, na nossa sociedade e na nossa nação, para a glória de Deus. Amém, irmãos? E às vezes a gente quer ver uma transformação instantânea, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido. O áudio, a gente aumenta a velocidade para ouvir o áudio no WhatsApp, é tudo rápido, e a gente quer ver também a transformação rápido. E aí a gente tem um familiar que ainda não crê no Senhor Jesus, e a gente quer ver rápido a transformação dele, e a gente precisa entender o seguinte: o texto aqui ele fala de um processo, e é claro, irmãos, eu creio que Deus pode fazer uma transformação na vida de alguém de uma hora para outra, mas não vai ser sempre assim. Às vezes vai ser necessário um processo, mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. A palavra entra, é regada, começa a frutificar, e um dia, em algum momento, ela vai florescer e nós veremos os frutos. Então, meu amado irmão, se você anseia por ver a transformação daqueles a quem você ama, querido, você pode viver todos os dias da sua vida com uma expectativa de que eles serão transformados, porque no tempo de Deus
esse processo ele vai surtir efeito. A palavra de Deus, com toda certeza, ela vai frutificar. O que que nós precisamos fazer? Continuar crendo, continuar orando, continuar pregando a palavra de Deus, continuar falando sobre a palavra de Deus com aqueles a quem nós amamos e confiar no Senhor com a certeza de que no tempo certo essa palavra ela irá frutificar em nossa vida, família, nossos filhos, ela vai cumprir os propósitos para os quais ela foi designada. É uma certeza que nós podemos ter. Volte seus olhos para o versículo 13. O texto diz assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Querido irmão, isso significa que não há espinheiro que não possa ser transformado em um pinheiro, não há um deserto que não possa ser transformado em um jardim pelo poder da palavra de Deus, porque Deus designou a tua palavra para que ela seja uma palavra de vida e de transformação na minha vida e na sua vida. Então creia nisso. A verdadeira conversão, ela acontece por intermédio da palavra de Deus agindo em nós. E uma vez que nós somos salvos, é essa mesma palavra que vai nos sustentar e que vai dia após dia transformando as nossas vidas. Precisamos do alimento da palavra de Deus diariamente. Mas em terceiro lugar, irmãos, a verdadeira conversão produz paz e alegria. A verdadeira conversão produz paz e alegria. Volte os seus olhos aí para o verso 12. O texto diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Veja, esse versículo fala da paz, da alegria e da vida abundante que só pode ser encontrada na salvação proporcionada por Cristo Jesus. É disso que esse versículo fala, dessa alegria abundante, dessa satisfação plena que nós só encontramos na salvação em Cristo Jesus. Se você parar para imaginar esse versículo, o versículo 12, olha aí, volte seus olhos aí, imagina esse versículo. Ele diz assim: saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Imagina, meu irmão, você saindo daqui, cheio de paz, cheio de alegria, e aí os montes, por onde você passar, as montanhas estarão cantando diante de vocês. Todas as árvores do campo, por onde vocês passarem, estarão fazendo o quê? Que o texto está dizendo aí? Batendo palmas diante de vocês. É claro que a árvore não vai bater palma, o monte não vai cantar, mas essa é uma linguagem para expressar a harmonia, a alegria que nós temos em Cristo Jesus, quando nós de fato e de verdade experimentamos a verdadeira conversão. Esse texto, ele está falando da alegria da criação diante dos atos redentores de Deus. Existem outros textos bíblicos que usam essa linguagem. Por exemplo, não precisa abrir aí a sua Bíblia, mas o próprio profeta Isaías já usou essa linguagem no capítulo 44, versículo 23, quando ele disse assim: regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai de júbilo vós, montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou a Israel. Nós encontramos também nos Salmos uma linguagem parecida com essa. Por exemplo, no Salmo 96, o salmista diz assim: alegrem-se os céus, e a terra exulte, e ruja o mar,
e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Então existem vários textos com essa linguagem para mostrar a alegria da criação, a sintonia da criatura diante dos atos redentores de Deus. Significa, meu amado irmão, que essa verdadeira conversão produz alegria, produz paz com todas as coisas. É a ideia da harmonia com a criação, é a ideia de que você passa a perceber a mão de Deus em todas as coisas, em todos os detalhes da vida. Uma vez salvo, você é grato a Deus, você se alegra, porque agora você não é mais escravo do pecado, você se alegra porque você está livre da condenação eterna do pecado, você se alegra porque agora você tem paz com Deus, e porque você tem paz com Deus, você também consegue ter paz com a vida e com todas as coisas ao seu redor. A ideia é que quando nós temos paz com Deus, nós temos paz também com o nosso semelhante, e nós temos paz também com a criação. É quando você olha para os animais, olha para as plantas, olha para as borboletas, e você começa a reparar na beleza da criação, você começa a reparar na diversidade das cores, na diversidade dos sabores que nós encontramos na criação. E em todas as coisas, em todos os detalhes, você começa a perceber a mão poderosa de Deus, e você começa a glorificar a Deus diante de todas as coisas. Então, aplicando esse texto para a nossa vida de uma forma muito prática, significa que quando nós somos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus, a gente fica de bem com a vida, irmãos. A gente fica de bem com o inverno, a gente fica de bem com o verão, a gente fica de bem com todas as coisas. Você não vai ser mais aquele murmurador, que vive murmurando o tempo inteiro, porque a nossa tendência é sermos assim. É ou não é verdade, irmãos? No verão, está calor demais, o que a gente faz? Olha que beleza, um calor, tanta praia maravilhosa para a gente ir. Vamos aproveitar esse calor, é isso que a gente faz? Normalmente a gente faz o quê? Misericórdia. Vou derreter, será que Deus está querendo cozinhar todo mundo? Não aguento mais esse calor. Aí Deus manda aquele vento gostoso. Se levanta assim, aí o que a gente faz? Ô Senhor, obrigado por esse ventilador natural para refrescar. Não. A gente pensa, meu Deus, que vento insuportável, eu fiz escova no meu cabelo, o cabelo não para no lugar, haja gel, haja laquê para parar esse cabelo. Aí faz frio, irmãos, o que a gente faz? Parece que nós estamos no Alasca, vai congelar. Normalmente nós murmuramos, por conta de uma insatisfação, queridos, na alma da gente. Não tem nada bom, nada satisfaz o nosso coração, mas quando nós nos convertemos ao Senhor, nós ficamos de bem com a vida. É essa a ideia aqui dessa linguagem, quando o profeta diz que os montes estarão cantando e as árvores estarão batendo palmas, porque nós, em Cristo Jesus, encontraremos satisfação para a alma, encontraremos vida plena em Cristo Jesus. Em Cristo encontraremos salvação, libertação do cativeiro do pecado. Nós encontraremos paz com Deus e teremos paz também com o nosso semelhante e com tudo ao nosso redor. Uma vez eu vi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele disse assim para a esposa dele, eles estavam numa praia, ele estava sentado na areia e a esposa dele sentada em uma pedra, e ela estava com a mão assim na pedra. E ele disse assim, contemplando a beleza da paisagem, ele disse assim, meu amor, você teria vontade de um dia pegar algo diretamente das mãos de Deus? Deus, o Criador dos céus, até criar algo e te entregar assim na sua mão? E ela, nossa, seria um privilégio, seria maravilhoso.
E ele disse: pois aí, está aí na sua mão aí, ó, essa pedra aí foi Deus que criou. Olha essa água, olha essa paisagem, olha essa vista que nós temos aqui, é obra do Criador, é obra do nosso Deus. Acontece, irmãos, que na correria do dia a dia a gente vai perdendo todo esse encantamento, e a gente se reúne na igreja e a gente começa a pedir a Deus, para Deus mostrar a glória dEle. Mas, querido irmão, a glória de Deus se manifesta em toda a criação, nos pequenos detalhes, o tempo todo, diante dos nossos olhos, e nós não percebemos. Nós perdemos a sensibilidade de adorar a Deus nos pequenos detalhes da vida, nós perdemos a sensibilidade de exultar de alegria e gratidão por conta das pequenas coisas que acontecem conosco todos os dias. Quando o salmista diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. É isso, irmãos. Imagina o salmista olhando a tempestade, olhando o raio riscando o céu, olhando o mar, olhando as ondas, olhando os animais selvagens, olhando as plantas, cada um dando o seu próprio fruto, olhando para toda a diversidade da criação, e aí ele fica impressionado e ele escreve: toda a terra está cheia da tua glória. E nós perdemos esse encanto de dizer como o salmista, de exultar de alegria diante dos detalhes ao nosso redor todos os dias. Perdemos essa capacidade de sermos gratos a Deus pelas pequenas coisas que estão diante de nós todos os dias, as coisas maravilhosas que acontecem em nosso redor o tempo todo. Uma vez eu vi alguém dizer algo interessante, que se um astronauta for em Marte e trouxer alguma coisa de lá, conseguir achar uma plantinha, uma folhinha, e trouxer aqui para a Terra, a gente vai fazer fila para ver aquela plantinha de Marte. Olha a plantinha de Marte, e nós vamos fazer fila para olhar, para tirar foto. Enquanto aqui nós temos pinheiros, coqueiros, enquanto aqui nós temos pitanga, maracujá, manga, jabuticaba, enquanto aqui nós temos uma diversidade de milagres todos os dias. Oi? Graviola, e a lista é grande, e nós temos muitos milagres todos os dias diante dos nossos olhos, e ainda tem gente, meus amados irmãos, que não consegue ver Deus em nada. É porque essa conversão não mudou a mente, não mudou a conduta, continua com os pensamentos do iníquo. Acorda mal-humorado, acorda e já amaldiçoa o dia, depois amaldiçoa a noite, amaldiçoa o inverno, o verão, o outono, a primavera, o pai, o tio, o filho, todas as pessoas. Termina o dia e não viu nada de Deus. Portanto, o profeta nos chama aqui, meus amados irmãos, para a gente ter os pensamentos elevados de Deus e os caminhos do Senhor. Precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar em nós a transformação necessária, que vai gerar em nós essa alegria, essa paz, essa harmonia com todas as coisas. Amém, irmãos? Amanhã é segunda-feira. O que você vai falar amanhã quando você acordar? Alguns já postam a primeira coisa: mais uma segunda-feira, tudo de novo. Mas diante daquilo que nós meditamos aqui, amanhã você vai acordar animado, amanhã você vai acordar feliz, dizendo para Deus o seguinte: louvado seja o Senhor pela segunda-feira,
Louvado seja o Senhor pelo meu trabalho, pelo meu sustento. Louvado seja o Senhor pela minha vida, pela saúde que eu tenho, pela minha família. Louvado seja o Senhor, porque eu sou filho do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo oxigênio. Louvado seja o Senhor por todos os detalhes que estão diante de mim todos os dias. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem conduzido a minha vida. A minha semana vai ser uma semana abençoada. Domingo vai chegar, nós estaremos com os nossos irmãos novamente cultuando ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Amanhã nós acordaremos com alegria, desfrutaremos de paz e vamos encarar a dureza da vida com confiança no Senhor, essa alegria e essa paz que excede todo entendimento.